Preços mais em conta e maior opção de mercadorias. Essas são algumas das vantagens que o consumidor encontra nos mercadinhos próximos de casa, mas tem outros benefícios. Eles são pequenos, simples, mas continuam com boa freguesia. Conhecidos como mercadinhos, os pequenos estabelecimentos estão localizados, na maioria das vezes, em bairros distantes do centro. O espaço é pequeno, mas a clientela é fiel. Dona Marlene é um exemplo disso. Há mais de 10 anos compra neste mesmo mercadinho, próximo à casa dela. Tudo fresquinho, sexta-feira chega, segunda-feira chega. Eles têm cuidado com a mercadoria, né, para que os fregueses saiam bem felizes. Você costuma comprar de vez em quando no mercado grande? Não, agora eu só faço compra aqui. A gente conhece todas as pessoas, nossos clientes, a gente dá bom dia, boa tarde. O mercado grande não, é aquele negócio meio frio, meio gelado. E aqui não, aqui a gente conhece a pessoa pelo nome, na verdade, né? Este pequeno mercado, localizado em um bairro de Jacareí, interior de São Paulo, existe há 14 anos. Todos os dias, cerca de 500 pessoas compram aqui. Ednei faz parte dessa freguesia e não sente diferença nos preços de um mercado pequeno para um hipermercado. O pequeno mercado consegue hoje, né, por ter uma grande quantidade de pessoas comprando, ter um preço bem acessível. Então a gente consegue também ter preços competitivos, né? Para o consumidor isso também favorece bastante. E não é só isso. Outros motivos fortaleceram a decisão dele a não optar pelas redes de hipermercados. Geralmente os grandes mercados vão estar com grandes filas, né? Então isso acaba consumindo uma coisa que hoje é importante, que é o tempo, né? A gente tem pouco tempo para fazer as compras. Além dos pequenos mercados, é possível encontrar nesses locais outras lojas, como por exemplo de materiais de construção e farmácia. Afinal, para o consumidor, onde é melhor comprar? No mercadinho do bairro ou nos hipermercados? De forma que é muito melhor, do ponto de vista final, que as pessoas comprem na sua comunidade. Dar preferência aos pequenos estabelecimentos mais próximos de onde moramos ajuda a fortalecer a economia local. Para o presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, a opção de compra do consumidor deve ser feita não somente pelo preço, mas também pelos reflexos que essas compras podem gerar dentro de uma comunidade de negócios. Um objetivo mais de permanência, o local, o pequeno negócio tem um sentido de mais duração de tempo. Isso forma uma comunidade, porque você tem a força econômica, você tem a força social, você tem a força da comunidade para trabalhar em favor daquelas mesmas pessoas, né? Funciona mais ou menos assim. Seu Antônio compra na quitanda do bairro e paga seu João, que é dono do negócio, que depois gasta o mesmo dinheiro na padaria de seu Henrique. Dessa forma, o dinheiro só mudou de mãos, mas continua no local. Diferente se ele for gasto em um hipermercado controlado por grupos estrangeiros, que apesar de gerar renda e empregos, envia boa parte deste dinheiro para os países de origem. Este outro economista tem a mesma opinião. Investir no comércio local é mais interessante para os consumidores de uma comunidade, mas, segundo ele, as compras maiores não são feitas nessas pequenas lojas. As compras nos estabelecimentos próximos são normalmente compras de conveniência, quer dizer, as grandes compras são feitas nas grandes redes ou, como a gente está dizendo hoje, nos chamados tacarejos. Para Marco Antônio, a facilidade de acesso e as opções de produtos e preços oferecidos pelos hipermercados já são motivos suficientes para comprar nessas grandes redes. No mercadinho você não tem o desconto que você acha numa rede dessa. Fica mais vantajoso. Fica mais vantajoso. De acordo com o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, fazer compras em estabelecimentos locais é saudável para o relacionamento de uma comunidade. Mas não podemos negar que ir ao shopping ou gastar tempo e dinheiro em uma rede de compras pode ser prazeroso. Uma coisa é comprar um par de sapatos numa loja do bairro, outra coisa é comprar o mesmo par de sapatos em um grande shopping. E até, ou seja, atribui uma certa distinção do ponto de vista em poder comprar no shopping do que apenas comprar numa loja do bairro. Lugares com belezas naturais, como cachoeiras e rios, também estão na preferência de turistas que querem aproveitar o verão. Para garantir um passeio mais tranquilo, é preciso fazer um bom planejamento. Mas para que o passeio seja proveitoso e divertido, são necessários alguns cuidados. E uma observação importante sobre as cachoeiras e rios são as mudanças bruscas no volume da água, que podem acontecer devido a chuvas inesperadas. Nesse caso, não é aconselhável se aproximar ou tentar cruzá-los. Inclusive, deve-se evitar o banho em locais com pouca visibilidade de água, muito profundos e com correnteza.
além de tomar cuidado, é claro, ao saltar. Esteja atento ao se aproximar de locais muito íngremes, seja para tirar fotos ou para apreciar a paisagem. Diversos acidentes estão sendo registrados por conta desses momentos. E não se esqueça, é claro, do seu protetor solar e do seu repelente. Eles serão muito úteis e necessários nesse passeio. Segue o repórter setorial. Minha gente, a Fundação Universitária Vida Cristã adotou um método de ensino que ajuda alunos a aprenderem através dos problemas do dia a dia. Que interessante, não é? Acompanhe. A Funvic, com sua faculdade de Pindamonhangaba, está sempre na frente, sempre inovando e está trazendo um método muito importante para o ensino, não só da odontologia, mas também para vários cursos superiores. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre esse método que está sendo aplicado agora na faculdade aqui em Pindamonhangaba, recebendo o professor Shebab. Tudo bem? Muito prazer. Uma grande satisfação tê-lo conosco. Satisfação é toda minha. Professor, o senhor tem aí uma bagagem grande, né? Lá, cursos em Harvard, e hoje em dia está dividido entre a faculdade de Pindamonhangaba, aqui em Pinda e lá em Portugal, onde eu acabo de voltar e vi lá ainda um pouquinho daquela briguinha que tem do dentista português com o dentista brasileiro, tido como mais atencioso, mais caprichoso, mas eles dizem, mas nós somos médicos, médicos odontólogos. E aí ficou essa situação, fica meio ainda complicado, mas está passando isso, né, professor? Esse impasse realmente da odontologia em Portugal, isso, a tendência é ir passando. Realmente lá, a princípio, o dentista era médico, fazia faculdade de medicina e depois se especializava em estomatologia. Então era o médico estomatologista. Estomatologista é quem cuida da boca, né? As aftas e tudo mais. Depois de alguns anos isso foi alterado e atualmente a faculdade de medicina foi desmembrada na medicina dentária lá. Então é um curso muito similar ao da odontologia, embora o médico dentista lá também tenha outras atribuições, mas é um curso mais próximo da odontologia. E engraçado é que tudo começou lá, né? Eram os barbeiros, que não só faziam a barba, mas também arrancavam os dentes. Sim, E o Brasil aprimorou a situação, criou uma faculdade imponente e respeitada no mundo todo. Não tenha dúvida que a odontologia brasileira é respeitada e é prestigiada, né, no mundo todo. E a nossa faculdade de Pindamonhangaba, a Funvic, respeitadíssima em Portugal. Eu tive a oportunidade de ver isso lá pessoalmente. É verdade. A Funvic tem uma presença muito boa em Portugal. Eu dou aulas lá em cursos de pós-graduação, tanto em Lisboa quanto no Porto, desde 2008 pela Funvic. Nós já faz uns 8 para 9 anos que eu fico indo e voltando para Portugal dando os cursos de pós-graduação na minha área. E também nós já recebemos aqui na Funvic muitos profissionais estrangeiros, europeus, ingleses, portugueses, russos, inclusive, que vieram fazer cursos de pós-graduação aqui na Funvic também. Afinal, aqui também está a sede da Unesco, né? Exatamente. A representação da Unesco no Brasil. Exatamente. E, em função também disso, a Funvic vem internacionalizando muito os seus professores e trazendo métodos novos, tornando a Funvic mais universal no sentido de internacional, né? Métodos que atendam não só a população brasileira, mas a população de um modo todo. Agora, professor Shebab, o senhor é o responsável por introduzir aqui, né, na nossa faculdade de Pindamonhangaba, essa técnica do PBL, é isso? Sim. Na verdade... O que é o PBL? O PBL ele é uma sigla, né, do inglês Problem Based Learning, em que é um método de ensino, uma técnica que é passada para o aluno, em que tenta despertar o interesse do aluno na importância dele conhecer aquele conteúdo programático. Então, por exemplo, ao invés da gente entregar a matéria toda para o aluno, através de uma aula expositiva, uma aula teórica, através de um problema da vida real, em que ele saiba que depois ele vai ter que usar isso no seu dia a dia como profissional, isso desperta o interesse dele em saber a necessidade. Vou dar um exemplo prático, por exemplo. Então, numa aula, por exemplo, de cirurgia. Uma aula de cirurgia, muitas vezes o aluno está muito preocupado em saber a técnica cirúrgica e não necessariamente a histologia do tecido, o fator de reparação, como aquilo cicatriza e tudo mais. Então,
é dado um caso da vida real, como se um paciente chegasse, precisasse de uma pequena cirurgia, por exemplo. Então, o que ele vai precisar para começar a cirurgia? Então, desde o preparo da sala de cirúrgica, do campo cirúrgico, da anestesia, e ele vai estudando passo a passo até poder chegar realmente no tópico da cirurgia. Atualmente, por exemplo, a cirurgia é dada no 3º ou 4º ano de faculdade. Então, o aluno teria que passar o 1º ano pela histologia, o 2º ano pela patologia, o 3º ano pela anestesiologia, aí vai para o 4º ano para a cirurgia. Desse jeito, a gente introduz o assunto da cirurgia e ele fica estimulado por aquilo, porque afinal é o que ele quer depois para fazer depois de formado, e com aquele incentivo dele ter que conhecer aquele assunto, ele se sente na necessidade de buscar o conhecimento lá de trás. Quer dizer, no fundo, né, sacia a ansiedade. Exatamente. Porque, trazendo para o campo da música, quando eu fiz música, a gente passava 3 anos fazendo teoria musical, só depois podia pegar o instrumento. Isso dava um desespero, um desestímulo total, né? Porque a pessoa quer logo pegar o violão e sair tocando, né? É muito desestimulante, né? E esse método surgiu no Canadá, na Faculdade de Medicina de McMaster, no Canadá, em 1965, justamente porque os professores notavam que os alunos de medicina estavam muito desmotivados. Então, eles tentaram introduzir os problemas da vida real, algumas doenças, e já trazendo a necessidade do aluno conhecer a base da doença, a base daquelas matérias básicas, introduzindo aquilo. Porque, normalmente, a matéria básica, como o senhor bem disse, a teoria da música e tudo mais, é importantíssima, mas ela é muito desestimulante, principalmente nos primeiros anos, em que a pessoa vai seguindo aquela Agora, área. professor Shebambi, começou com a medicina, né? Sim, começou com a a medicina. odontologia não deixa de ter ligações muito próximas fortes, da medicina, né? Mas será que dá para aplicar em outras matérias também esse método? Eu vou lhe pedir para aprofundar o tema na volta da nossa entrevista aqui no Repórter Setorial, já já. Número de funcionários podem diminuir ainda mais em empresas públicas. A seguir, no Repórter Setorial.